Bora falar de Missão Impossível de 1996. Eu vou tentar falar sobre os 6 episódios da franquia Missão Impossível até chegar o lançamento do Missão Impossível 7 no dia 13 de julho de 2023. E eu quero explicar aqui nesses vídeos por que a série Missão Impossível no cinema transformou a maneira com que os filmes do gênero são feitos e com que as franquias do gênero são conduzidas pelos grandes estúdios. E hoje eu vou falar sobre o filme original, entre aspas, porque é óbvio que a franquia é baseada na série homônima da televisão, que é esse filme de 96, dirigido pelo Brian De Palma. Ou seja, além de tudo isso, Missão Impossível já é uma franquia que começou chutando a porta com o seu primeiro filme dirigido por ninguém mais, ninguém menos que um dos maiores diretores de todos os tempos no cinema mundial. Primeira aventura de Ethan Hunt, Tom Cruise, um agente falsamente considerado traidor que precisa descobrir e expor o verdadeiro espião sem a ajuda de sua organização. O roteiro do filme, que é escrito a 6 mãos por Bruce Geller, David Koepp e Steven Zaillian, tem uma estrutura que eu considero bastante eficiente, bastante funcional. Se você for parar pra pensar, aquele arquétipo da divisão em 3 atos dos roteiros de cinema funciona aqui de maneira praticamente paradigmática, porque o primeiro ato é composto basicamente por uma longa sequência, que é a sequência na qual aquela primeira missão do time do personagem do Jon Voight é realizada. É uma missão que fracassa, e não só o fracasso da missão, como também, principalmente, a descoberta de que na verdade ela era uma missão para tentar pegar quem seria o espião infiltrado naquele grupo de inteligência, é justamente o ponto de virada que vai colocar o Ethan Hunt na verdadeira missão dele no filme. Vai iniciar o segundo ato, que obviamente é muito mais longo, que envolve toda a busca do Ethan Hunt para descobrir a identidade do traidor e depois, obviamente, todo o processo de montar aquele time para tentar pegar esse traidor. Eu gosto de como o roteiro desse filme faz com que todas essas mudanças de perspectiva, mudanças de objetivo e de situação do protagonista são conduzidas de uma maneira bastante sutil, de uma maneira muito fácil de entender. Esse é um daqueles filmes de espionagem, né? A série 007 tem vários filmes que são muito parecidos nesse sentido, que tem uma trama que é complicada demais, que é cheia de detalhes, cheias de nuances, mas quando você coloca no microscópio, quando você pensa realmente naquilo que está acontecendo, é tudo muito fácil de entender, sem ser condescendente. O roteiro desse filme, e isso eu vou falar sobre todos os filmes da franquia, jamais trata o espectador como um idiota incapaz de entender o que está acontecendo, por mais que tenha, obviamente, aqui e ali um ou outro diálogo mais expositivo que vai parar um pouco tudo, né, e falar, beleza, agora vamos recapitular onde a gente tá. Isso jamais é feito de uma maneira a tratar você como se você não conseguisse entender as coisas por conta própria. O primeiro Missão Impossível, ao contrário de praticamente todos os outros a partir do 2, é basicamente um filme de espionagem que vai se transformar num filme de ação mesmo apenas no terceiro ato, que vai envolver a missão daquela equipe liderada pelo Ethan Hunt dentro daquele trem e a perseguição da qual eles participam lá dentro. E o que eu acho muito legal desse filme é que a grande sequência de toda a projeção, que é a invasão aos headquarters da CIA, é uma sequência que pra mim é uma das maiores sequências de suspense da história do cinema, e ela é toda encenada em silêncio. Por mais que Missão Impossível tenha um tema muito reconhecível, um tema muito famoso e muito legal, e por mais que a trilha do Danny Elfman funcione muito bem durante boa parte da projeção, essa longa sequência que envolve a invasão àquele local secreto para conseguir os dados que ele tá buscando lá e fazer o download no disquete, é toda encenada, como eu falei, em silêncio. E ela é paradigmática, né? Ela é uma aula de como construir suspense. O Brian De Palma, que sempre foi o maior fã do Hitchcock, ele tem vários filmes, várias sequências que são ou homenagens, ou refilmagens, ou subversões, ou sei lá, né? Tudo que você possa imaginar do Hitchcock. Constrói a tensão daquela cena seguindo a cartilha de tudo aquilo que o Hitchcock sempre discutiu e ensinou na vida inteira dele e em toda a carreira. É uma sequência que vai ter uma preparação
muito cuidadosa, muito paciente. Quando os personagens estão planejando aquela invasão, eles pensam em todos os cenários para que a gente consiga saber, primeiro, tudo aquilo que está em jogo, tudo aquilo que pode dar errado, e tudo aquilo que pode dar errado, a partir do momento em que a gente começa a participar daquela invasão com eles, fica sempre a 1 milésimo de segundo, a um passo em falso, a uma gota de suor a mais de realmente dar errado, e é por isso que a gente fica o tempo todo preso, angustiado àquilo que está acontecendo, torcendo para que tudo dê certo, e é uma sucessão muito inteligente de tensão atrás de tensão atrás de tensão. Então vai ter o rato lá em cima na tubulação, em que o personagem do Jean Reno tá segurando a corda, e aí depois vai ter, como eu falei, né, toda aquela descida, aí cai a corda e o Tom Cruise fica perto do chão e ele tem que ficar se equilibrando para não tocar o chão porque o alarme pode ser disparado. Depois tem todo o drama envolvendo as gotas de suor ali no óculos, tem também a faca depois, né, que cai lá de cima, e quando a corda começa a subir, Brian De Palma usa um primeiríssimo plano da corda raspando ali, né, na base daquela tubulação, ou na quina ali, né, do teto, daquela tampa que abre, para que a gente veja que aquilo será que pode arrebentar a corda. Enfim, é uma longa cena em silêncio que tá entre uma das maiores cenas de suspense da história do cinema e que deixariam o Hitchcock orgulhoso, sem sombra de dúvida. Eu não acho que o Tom Cruise de Missão Impossível de 1996 seja ainda a melhor versão do Tom Cruise como astro de ação. Ele ainda estava numa fase da carreira, né, por mais que ele fosse já um grande astro há 10 anos, né, desde Top Gun, literalmente 10 anos, em que ele fazia muito romance, em que ele fazia filmes de guerra, ele fazia sim já filmes de ação, mas ele ainda estava tateando qual seria a persona definitiva da carreira dele, e eu acredito que o melhor Tom Cruise da série Missão Impossível vai vir apenas depois. É claro que o elenco aqui é excepcional, mas eu acho que se esse filme tem 2 pontos negativos, 2 pontos em que ele deixa um pouco a desejar, são, em primeiro lugar, a atuação mais apática da Emmanuelle Béart, que tem um papel bastante importante aqui e que lá na frente seria substituída por ninguém mais, ninguém menos que a Rebecca Ferguson, né, que é uma atriz muito melhor e que casou muito melhor com o Tom Cruise, como essa mulher que é tão boa, é tão esperta, é tão ágil e é tão imbatível quanto ele, né, que consegue rivalizar bem com o Tom Cruise, tanto na fisicalidade como também na inteligência. E o outro ponto negativo, que é claro que a gente tem que contextualizar, é que hoje, a gente olhando para aquela época, os efeitos digitais, né, os efeitos de CGI já parecem bastante anacrônicos, bastante datados. Aquela época, né, os anos 90 são uma época em que a gente precisa ter um pouco de paciência quando a gente olha, e até o começo dos anos 2000 também, pro CGI, que parece bastante artificial, né? O Missão Impossível tem alguns momentos, né, como a cena que eu já mencionei da faca caindo, e aí a faca cai em câmera lenta, né, ela vai girando assim até cair e cravar na mesa ali do computador, e você vê que a faca é criada digitalmente e é bastante artificial, bastante opaca. A gente vê que a tecnologia não estava ainda suficientemente desenvolvida para que a gente realmente acreditasse que aquilo era uma faca de verdade, e é claro que isso vai ser um problema ainda maior na sequência final, em que aquele trem, aquelas paisagens passando pela janela, aquele helicóptero dentro do túnel, enfim, vão ser bastante artificiais por quão prematura a tecnologia ainda estava. Tem um momento que eu acho que é bastante representativo, que é quando a câmera vem de um plano geral, começa a se aproximar da janela do trem e a gente realmente vê que aquilo não é um trem, que é uma construção digital, que como a gente hoje já está acostumado com efeitos em CGI que são muito mais realistas, é claro que acaba ficando decepcionante. Eu não acho que isso diminui a força, a beleza do filme. Eu fico aqui pensando se ele é o melhor filme ou se ele é pelo menos o meu filme favorito da série. Eu não sei. E eu também não sei, gente. Eu tô até pensando em colocar essa pergunta na thumbnail desse vídeo. Se o Missão Impossível já pode ser considerado um clássico tardio. E por que eu diria um clássico tardio? Porque um filme, por melhor que ele seja, para ele se tornar um clássico, para ele ser considerado clássico, ele precisa passar pela prova do tempo. Mas
mesmo hoje, quase 30 anos depois da estreia do primeiro Missão Impossível, eu ainda não acho que é consenso entre a crítica, por exemplo, que esse filme é um clássico. Eu sequer acho que existe uma unanimidade no sentido de que esse é o melhor filme da série ou não, como eu falei anteriormente. Então eu vou hesitar, vou colocar um ponto de interrogação e eu quero que vocês me digam aqui embaixo, já dá pra considerar o Missão Impossível de 1996, dirigido pelo Brian De Palma, um clássico, uma obra-prima do cinema? Comenta aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você me apoia a fazer os vídeos, né, de todos os filmes da série até chegar ao Missão Impossível 7, faz um favor pra mim e engaja com o conteúdo, né? Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, comenta qualquer coisa, porque isso me ajuda bastante. Desse lado eu vou deixar a minha foto pra você clicar e se inscrever no canal, e desse outro lado eu vou deixar a sugestão de um outro vídeo pra você ver logo depois desse, beleza? Por hoje eu vou ficando por aqui, um abraço e tchau!